Fala, gigantes! Bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre teoria dos conjuntos. Você não pode perder, essa é a primeira parte, então você vai assistir esse vídeo e vai assistir a segunda parte com mais exercícios. É isso e vem com os gigantes! Vamos lá, gigantes, para o vídeo de exercícios aqui sobre teoria dos conjuntos. Vem comigo. Primeiro exercício é o seguinte: determine P de A. Gente, para quem não lembra, só relembrando a vocês, tá? P de A significa conjunto das partes, tá? Então, vamos determinar o conjunto das partes de cada item a seguir. O primeiro item que nós temos aqui é um conjunto com dois elementos. Só lembrando a vocês rapidamente, conjunto das partes é um conjunto formado por todos os subconjuntos. Então aqui eu vou determinar todos os possíveis subconjuntos de A e vou formar o conjunto das partes. Ó, vamos lá. Primeiro subconjunto que eu tenho aqui é o conjunto vazio. Pessoal, conjunto vazio, subconjunto de qualquer conjunto. Bom, o outro subconjunto que eu tenho, também assim, em uma regra, é o próprio conjunto, 5 e 8. Agora eu vou construir os outros dois conjuntos que eu já sei que também tenho dentro desse conjunto maior, os outros dois subconjuntos. Então aqui eu tenho o conjunto do elemento 5 e o subconjunto do elemento 8. Bom, aqui eu sei que eu tenho apenas essas quatro opções. Então, eu posso determinar o conjunto P de A como sendo o conjunto dos subconjuntos do conjunto vazio. Aqui eu tenho o subconjunto dos elementos 5 e 8. Tenho o subconjunto do elemento 5 e tenho o subconjunto do elemento 8. Assim, eu fecho, então, o conjunto das partes de A. Da mesma forma, eu vou fazer aqui na letra B. No caso aqui, eu vou calcular o conjunto das partes de B. Lembrando, primeiro, o conjunto vazio. Já vou botar em ordem aqui, tá, pessoal? Então, ó, P de B. Deixa eu botar aqui duas aqui, pronto. Aqui eu tenho o conjunto vazio. Tenho também o conjunto 6, 9, 2, que é o próprio conjunto, tá? Agora eu tenho aqui, eu posso separar os subconjuntos 6, o subconjunto 9 e o subconjunto 2. Agora eu vou pegar os pares. Bom, nos pares eu posso pegar aqui o conjunto 6 e 9, o subconjunto 9 e 2, e o subconjunto 6 e 2. Fechando assim os pares. Ó, eu tenho aqui um trio, alguns individuais e alguns pares. Bom, Rafael, como é que você sabe de fato que tem apenas essas possibilidades? Muito simples, pessoal. Para você saber a quantidade de elementos de um conjunto das partes, basta você pegar 2 e elevar a quantidade de elementos desse conjunto inicial. Nesse caso aqui é 3, ou seja, eu sei que eu vou obter 8 subconjuntos. Se você parar para contar aqui, nós temos ao todo 8 subconjuntos que determinam o conjunto das partes de um conjunto qualquer. Ok? Vamos lá para a segunda questão. Sendo E o conjunto das letras A, E, I, O, U, ou seja, as vogais, qual é o número de elementos de P de E, ou seja, do conjunto? Ó, vale lembrar aqui, deixa eu marcar. Vale lembrar que esse conjunto é o conjunto das partes. Bom, é sempre importante você dar um pause no vídeo e tentar resolver, ok? Mas vamos lá. Para saber isso, muito simples, acabei de dar a resposta para vocês. É só você pegar a P de E é igual a 2 elevado a N. N é o número de elementos do conjunto E. Nesse caso aqui, eu vou ter 5 elementos, ou seja, 2 elevado a 5, que é a mesma coisa de 32.
e 2. Ok? Então eu tenho 32 possibilidades diferentes de subconjuntos para esse conjunto A, E, I, O, U. Ok? Terceira questão, vamos lá. O conjunto das partes de um conjunto A possui 64 elementos. Ó, pessoal, 64 elementos. Qual é o número de elementos do conjunto A? Observe, aqui é diferente. Ele está lhe entregando o número de elemento do conjunto das partes. Ou seja, quando eu pego aqui 2 elevado a n, isso aqui já é igual a 64. E agora, como é que eu resolvo isso aqui para saber qual é o valor, qual é o número de elementos do conjunto A? Muito simples. Aqui eu posso aplicar uma equação exponencial, mas para você que não está familiarizado com esse termo, com esse assunto, eu vou apenas igualar as bases. Muito simples. Eu vou pensar o seguinte, bom, 64 é igual a 2 elevado a quanto? E aí eu já consigo perceber que 64 é igual a 2 elevado a 6. Porque 2 elevado a 5 é 32. Então, ó, rapidamente aqui, quando você faz essa relação, você percebe que se essas bases são iguais e eles dão o mesmo resultado, obrigatoriamente n tem que ser igual a 6. Então, aqui eu tenho uma quantidade de 6 elementos de um conjunto que vai me entregar 64 elementos do conjunto das partes. Ok? Não sei se você conseguiu entender. Bom, para a gente finalizar esse primeiro bloco de resolução de exercícios, nós vamos trabalhar com igualdade de conjuntos, tá? Trabalhamos aqui o conceito de subconjuntos, conjuntos das partes. Agora nós vamos trabalhar o conceito de igualdade entre conjuntos. Bom, vamos lá. Determine os números x e y, sabendo que esse conjunto 1, 2 e x é exatamente igual a esse conjunto 3, y e 2. Bom, gente, vamos observar o seguinte, isso aqui é meio que uma pegadinha, tá? Lembrem-se que para um conjunto ser igual, a ordem não importa. Eu vou deixar isso aqui, ó, anotadinho. Deixa eu botar a caneta aqui. A ordem não importa. Então, por que você está dizendo isso, GG? Observe. Porque você pode se apegar ao seguinte. Esse termo aqui do meio é o 2. Então, esse termo aqui do meio vai ser o 2. Nada a ver, pessoal. Para que os conjuntos sejam iguais, os elementos têm que ser iguais, independente da ordem. Então, observe o seguinte. Aqui, eu tenho o elemento 3, 2 e y. E nesse aqui, eu tenho o elemento 1, 2 e x. Bom, eu posso rapidamente fazer uma ligação lógica aqui, que esse x aqui é igual a 3 e esse y aqui, ó, é igual a 1. Porque aí eu vou ter, de fato, nos dois conjuntos, os elementos 1, 2 e 3. E vou ter aqui 3, 1 e 2. Observe, os mesmos elementos. Aí você pode me perguntar assim, não, mas x pode ser igual a y. Não pode, porque se x é igual a y, nós não vamos ter os dois elementos daqui iguais aos dois elementos do outro conjunto. Logo, esses conjuntos não vão ser iguais. E nós estamos trabalhando com a informação de que, de fato, eles são iguais. Para que eles sejam iguais, precisa acontecer exatamente isso. X precisa ser igual a 3 e y precisa ser igual a 1. Ok, pessoal? Já vai lá para a próxima aula, que é a parte 2, resolvendo mais exercícios agora com operações de conjuntos. Você não pode perder. Vem com o gigante!